Meu nome é Marcelo Alves, eu sou professor aqui da graduação de Estudos de Mídia, sou coordenador da ênfase de comunicação e tecnologia, e essa é a última Tech Talks desse semestre. A gente está encerrando o ciclo e eu vou dar uma palestra, eu vou fazer uma fala um pouco diferente para vocês, focando no TikTok e começando a desenvolver um argumento de debate do TikTok que eu acho que é muito relevante enquanto plataforma e enquanto percepção sobre o modelo de comunicação que a gente vive hoje. Muito particularmente sobre uma transformação no mercado de mídias digitais e uma mudança que vem acontecendo por causa do TikTok e como a gente entende mídias sociais e redes sociais de forma mais geral. Então, diferentemente das outras palestras, essa terceira apresentação, eu vou trazer mais dúvidas, debates e algumas reportagens, investigações, análises que vêm surgindo recentemente que mostram por que o TikTok não somente importante, mas muda o panorama de mídias sociais que a gente já estava relativamente acostumado a algo em torno de 10 a 15 anos, certo? Então, a agenda de hoje, eu fiz a apresentação do NUTEC, formalmente, o Núcleo de Tecnologia e Comunicação aqui da Graduação de Estudos de Mídia, que está apresentando e organizando não somente as disciplinas que a gente vai ofertar, mas também as atividades extracurriculares, os laboratórios que a gente vem explorando em comunicação e tecnologia. Vocês vão ver, logo em breve, que a gente vai lançar a reformulação das disciplinas de comunicação e tecnologia. Aquela grade que está no site, ela foi mudada a partir de um estudo que a gente fez, consultando vocês, o formulário que a gente passou. Também foi super importante para a gente ter inputs e entender a demanda de vocês. E a gente mudou das 14 disciplinas, 13 disciplinas elas vão ser inteiramente transformadas. A gente vai fazer a divulgação disso logo mais e a gente está preparando a divulgação também das disciplinas que vão ser ofertadas no segundo semestre. Vai sair depois, detalhadamente, cada uma dessas disciplinas que a gente vai ofertar. Só para eu destacar um dos aspectos, que é a oferta do próximo semestre, que vai ser essas 5 disciplinas. A gente vai continuar a disciplina da Adriana Braga, Ecologia das Mídias, é uma disciplina que a gente já ofertava tradicionalmente. Vai ter uma oferta de Negócios e Inovações Tecnológicas com Gustavo Robiches, também uma disciplina que a gente já ofertava, e as outras disciplinas são disciplinas novas. O professor João Vitor vai ofertar Influência Digital e Cultura Participativa, que foi uma disciplina que a gente criou, e as palestras do Tech Talks elas estão associadas sempre à matemática da disciplina. Essa aqui ela está vinculada particularmente a essa disciplina, que ela tenta compreender a mudança nas indústrias de influências e economia de criação que a gente tem no Brasil e no mundo hoje. Então a disciplina está muito conectada particularmente... Isso é a ênfase de comunicação e tecnologia. Essa disciplina está muito preocupada com o surgimento da cultura de influências, processos de produção, teoria da audiência participativa, e vai ser a primeira vez que a gente vai ofertar com o professor João Vitor. Também uma disciplina nova que a gente vai ofertar já no próximo semestre, professor Marcos Barbato, Games, Narrativa e Mídia, pensando tanto o processo de construção de roteiro, de experiência de consumo, mas também na interface entre games, publicidade e mídia digital. Uma disciplina nova. A indústria de games é uma indústria super relevante, ela tem o dobro do tamanho e do capital da indústria de audiovisual, de filmes, de série, por exemplo. Então é super relevante que a gente tenha uma disciplina que debata games e a interface dos estudos de games com mídia e comunicação em estudos de mídia. Então também é uma disciplina nova. E eu vou dar, a partir de agosto, uma disciplina que chama Experimentação e Segmentação de Publicidade Digital. Também é uma disciplina nova. É uma disciplina que é super interessante, é uma disciplina prática que ela tem um foco em desenvolvimento de modelos de criação de perfis e entrega de mensagem, compra de mídia em plataformas digitais. Eu trabalhei com isso, eu fui consultor dessas práticas de teste de mensagem nos últimos 2, 3, 4 anos. Trabalhei com WWF, Greenpeace. Tenho uma larga experiência na construção, desenvolvimento, planejamento e execução de testes de mensagens, e a gente vai trazer esse laboratório para a disciplina a partir de agosto. Vai ser uma disciplina de comunicação e tecnologia, mas que tem uma interface muito forte com publicidade e comunicação corporativa. Então, no próximo semestre, essa vai ser o cardápio de disciplinas que a gente vai ofertar, com algumas disciplinas teóricas, ecologia das mídias principalmente uma disciplina teórica. As demais disciplinas são disciplinas práticas. Negócios e inovações tecnológicas, para pensar modelos de gestão de produtos em comunicação e tecnologia, influência digital, cultura participativa, games, narrativa e mídia, experimentação e segmentação digital, também disciplinas práticas. Então a gente criou essa cardápio, esse inventário, muito pensando em
dividir as disciplinas teóricas reflexivas com as disciplinas práticas. Então, metade da oferta vai ser disciplinas práticas. Ok? Muito em breve a gente vai divulgar formalmente isso pelo departamento, vai entrar no sistema tudo direitinho, toda essa informação vai se tornar pública. Eu estou dando um spoiler rapidamente aqui para vocês. Certo? Então, a fala de hoje, a palestra de hoje, ela tem essa temática que eu venho me interessando bastante, que é a mudança no mercado de mídias digitais, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, do ponto de vista de condições de criação de mensagens, de criação de imagem, de criação de branding, a partir do que se chamava historicamente de redes sociais, certo? O TikTok, para mim, é sem dúvida a plataforma, o aplicativo ou a transformação mais relevante que acontece nesse mercado, pelo menos nos últimos 15 anos. A gente tem um mercado de mídias sociais que ele vem se homogeneizando, se copiando, se clonando um do outro durante muito tempo, certo? Esse processo histórico, ele tem um racha, ele tem um quebra a partir do surgimento do TikTok por uma série de fatores. Então a fala de hoje é um pouco mais experimental no sentido que eu estou explorando um argumento que vem sendo desenvolvido e explorando também uma forma de perceber e entender o TikTok, primeiro, como ele se insere na cultura midiática digital de hoje, e segundo, como ele desafia essa cultura midiática digital, implementando uma série de processos que são únicos e trazem uma série de problemas ou mudanças, processos, práticas que são desenvolvidos, seja para agências de marketing, agências de publicidade, seja para grandes marcas, seja para pessoas que buscam construir carreiras como influencers, influenciadores digital. Então, o tema da palestra é sobre isso. E é super importante trazer esse dado por alguns fatores. Não sei se vocês viram essa pesquisa. Se não viram, eu recomendo que vocês, todo ano, procurem. Essa é uma pesquisa anual que sai pela We're Social, essa empresa de consultoria aqui, que lança um panorama global, mas também em todos os países, de como está o estado de consumo e inserção da internet e de aplicativos de mensagem, de consumo de mídias sociais, de consumo de streaming, todos os anos. É o panorama mais atualizado que a gente tem ano a ano da evolução das mídias digitais. E tem alguns aspectos super importantes. Eles levantam das pessoas, da população brasileira que tem acesso à internet, 93% tem WhatsApp. Isso a gente já sabe, a inserção muito grande do WhatsApp, mas tem dois dados super importantes. Grande parte das pessoas também tem Instagram e muitas pessoas ainda têm Facebook. Certo? O Facebook ele é uma temática importante da aula de hoje, pelo que ele não é mais do que o que ele é, ou necessariamente o que ele foi e ele vai deixar de ser no futuro. Então, quando a gente pensa no panorama de mídias digitais, e principalmente quando a gente tende a consumir muito uma plataforma como consumir vídeos no TikTok, a gente perde um pouco da dimensão de como esse consumo de conteúdo, de entretenimento, de notícias, de informação, se dá na população de forma mais geral. E muitas vezes a gente tem uma percepção incorreta ou enviesada que o Facebook está morrendo. E na verdade o Facebook, de fato, está lentamente entrando em declínio, mas não quer dizer que o Facebook ele deixa de ser relevante para marcas, para pessoas ou para espalhar ideias. Na verdade, quando a gente olha esse estudo e a evolução ano a ano mostra que o Facebook vem sim perdendo relevância, mas ainda é uma plataforma super relevante. Então tem 86% do acesso de pessoas que têm internet em casa. E o TikTok tem um crescimento exponencial, tem um crescimento explosivo. Chega a 65% no Brasil em janeiro de 2023. Isso é absolutamente inimaginável 10 anos atrás. Certo? Havia uma consolidação muito grande do mercado em torno das plataformas da Meta e da Google, principalmente. Então era inimaginável que uma empresa viria da China, desenvolvendo tecnologias da China, com um foco bastante diferente de plataformas de Meta e do Google, e conseguiria entrar no mercado de forma tão forte, tão rápida. Durante vários anos, não sei se esse ano particularmente, mas até 2021 principalmente, o TikTok era o aplicativo mais baixado em lojas de apps, seja iOS, seja Android. Isso é um grande feito. Isso mostra um crescimento que ele não somente é inimaginável, mas também constante. Certo? Isso desafia, essa inserção do TikTok desafia o que a gente sabia ou historicamente soube sobre redes sociais e sobre o modelo de consolidação das redes sociais. Então esse panorama ele é super importante, primeiro para mostrar essas continuidades e o papel da Meta, particularmente o WhatsApp, Facebook e Instagram, como dominante ainda. Então, muito embora haja essa percepção que o Facebook está caindo em desuso, ninguém usa mais Facebook, ninguém mais está no Facebook,
Na verdade, é uma parcela da população, principalmente a população mais jovem, que deixa de utilizar o Facebook. E o Facebook ele se reconstruiu no sentido de envelhecimento do seu próprio público e um foco muito diferente de uma parcela mais jovem, o que em si é muito preocupante para a Meta. É muito preocupante para o Facebook, particularmente, em sua continuidade daqui para os próximos 10 anos. Afinal, se não há jovens na plataforma, ela deixa de formar o público de hoje e do futuro. Ainda assim, é uma plataforma que tem uma continuidade de relevância. E aí, essa ascensão do TikTok é o que chama muito a atenção, já se tornando uma rede muito, muito relevante, uma plataforma muito, muito relevante no Brasil. Do ponto de vista global, o Brasil também é super relevante para o TikTok, sendo o terceiro país que tem mais pessoas, mais usuários no TikTok. Esse dado está um pouco defasado. Ano passado, o número atingiu mais ou menos 86 milhões de pessoas, de contas, que estão ativas mensalmente no TikTok. É de fato um número bastante impressionante e que só fica atrás das 3 campeãs. Mostra também a relevância do Brasil comparadamente a Estados Unidos, Indonésia, no acesso ao TikTok. Se a gente for pensar os grandes países do mundo, do ponto de vista de população, faltam 2 aqui, certo? China e qual? Índia. China, porque o TikTok não existe na China, por incrível que pareça. O TikTok, embora seja uma plataforma chinesa, ele é a versão global que é divulgada na expansão internacional da empresa que chama ByteDance. E na China, fundamentalmente, o TikTok não opera. O TikTok, na verdade, ele tem uma versão chinesa que chama Douyin e é completamente diferente do TikTok que a gente tem acesso internacionalmente. Então é literalmente outro aplicativo, outra plataforma. Então a China não está aqui por isso. E a Índia, alguém sabe? O TikTok é banido na Índia. O TikTok não tem permissão de funcionamento na Índia, como tem sido banido também nos Estados Unidos. Já há um movimento de alguns estados banirem o TikTok, o que em todos os aspectos é uma condição muito, muito ruim para o TikTok, em parte, mas fundamentalmente para um debate de liberdade de expressão nos Estados Unidos. Certo? Então o TikTok está num processo de disputa geopolítica, mas que mostra a relevância do Brasil, especificamente, para o TikTok. Então imagina que se o TikTok fosse banido de fato dos Estados Unidos, essa relevância do Brasil cresce ainda mais para a plataforma, enquanto mercado consumidor. Certo? Saiu uma reportagem também no Globo mostrando a comparação de receita. Então, no sentido de que o TikTok, embora seja grande, não é uma plataforma que ainda está inteiramente monetizada. Ou seja, ainda não se sabe de um lado como construir modelos de negócio e ganhar dinheiro com o TikTok, que é uma oportunidade aí, e de outro, as agências ainda estão aprendendo a inserir ou comprar mídia, comprar publicidade no TikTok. Então, há um processo de fato de aprendizado. Não quer dizer que não se use para marketing de publicidade digital, mas que há um processo de adaptação. Então, quando a gente vê aqui a comparação da receita da Meta, da Tencent, que é a maior empresa chinesa digital, e a ByteDance, de fato a ByteDance está atrás, mas ela tem a maior taxa de crescimento. Certo? Então, no mercado e no debate de comunicação e tecnologia, muitas vezes a gente não está somente interessado no que é tendência agora, mas no que pode ser tendência no futuro. Então, as taxas de crescimento e essa dinamicidade do TikTok, mostrando um crescimento em ser uma tendência hoje, mas também para o futuro, é super importante. Principalmente na sua inserção de jovens e principalmente nesse espaço de crescimento que ainda tem para monetização de conteúdo, de estratégias no TikTok. Para além disso, e esse dado aqui é super importante, quando a gente fala do TikTok, a gente vê, e a gente historicamente viu isso, o Instagram particularmente, se defender de uma entrada de competidores no mercado de mídias digitais, muitas das vezes clonando, copiando as plataformas. Então, não sei se alguém aqui já usou ou usa Snapchat. Já usei. Poucas pessoas chegaram a usar Snapchat. O que foi o grande recurso, a grande transformação do Snapchat historicamente em mídias digitais? Foi o Stories. O que o Instagram particularmente fez? Se vocês lembram do Instagram, quando o Instagram não tinha Stories, mas o Instagram clonou os Stories. Por quê? Porque ele copia o recurso e impede que uma plataforma que tem um recurso diferente, com bastante demanda, consiga tomar usuários daquela plataforma. Então é um mecanismo de cópia, mas um mecanismo de defesa de competição digital, um mecanismo estratégico para que a plataforma evite perder pessoas, evite perder atenção, portanto, dinheiro. O que acontece no caso do TikTok particularmente, historicamente, fundamentalmente numa disputa com a Meta, uma disputa com o Instagram especificamente. Muito embora o Instagram tenha feito o mesmo movimento que ele fez para, em última análise, quebrar o Snapchat, ele não conseguiu ter o mesmo sucesso com o TikTok.
além de não conseguir ter o mesmo sucesso em copiar e clonar rival, pelo contrário, o recurso, o Reels, ele é muito menos utilizado e tem muito menos eficiência que tem o TikTok. Então, o TikTok é importante também por isso, porque num processo de competição que ela é muito feroz pelo mercado de atenção digital, o TikTok foi a primeira empresa que venceu a Meta. Venceu a poderosa Meta no sentido de conseguir evitar que o seu produto, a sua tecnologia, fosse copiado. E isso fizesse com que a empresa parasse de crescer e as pessoas eventualmente deixando, por exemplo, o Instagram, fossem para o TikTok. Então isso não ocorre. E esse dado evidencia, por exemplo, como a atenção ou o poder do TikTok em capturar a atenção das pessoas na sua plataforma é quase 3 vezes superior ao Instagram. Ou seja, mesmo o Instagram implementando o Reels, o Instagram não consegue reter as pessoas, ter o mesmo tempo de visualização de conteúdo que o TikTok tem. Então isso era também inimaginável. Nunca ninguém imaginou que, com todo o poder de mercado, o poder de atenção, de atração de atenção que a Meta tem, ela seria incapaz de impedir uma entrada de um concorrente que tirasse recurso, atenção da sua própria plataforma. Então isso também mostra uma relevância do TikTok. Aqui mostra, por exemplo, a comparação da taxa de engajamento, ou seja, das pessoas que veem conteúdo, consomem conteúdo no TikTok, aquelas que de fato tomam alguma ação, que é o mais importante no contexto de publicidade e marketing, entre o TikTok, essa linha em preto, e o Reels, por exemplo. Aproximadamente o Reels ele é 7 vezes menos eficiente em gerar atração, em gerar atenção, em gerar engajamento do que é o TikTok. Então a gente está falando de tecnologias, de plataformas que são qualitativamente também muito diferentes e um movimento que de fato conseguiu evitar que o TikTok não tivesse o crescimento ou perdesse usuários para o Instagram. Certo? Então tem uma particularidade super importante também na taxa de engajamento. Só que a questão do porquê o TikTok é relevante, ou do porquê que o TikTok tem me chamado bastante atenção, eu acho que a gente tem que se debruçar sobre o TikTok, independentemente da ênfase. A gente fala muito das ênfases de vocês, pessoal que faz cinema, pessoal que faz publicidade, que está querendo se focar em tecnologia, e particularmente de jornalismo. Por que eu acho que o TikTok é relevante para a comunicação, independentemente da ênfase? Por exemplo, da dificuldade que jornalistas têm hoje em construir uma presença digital no TikTok e passar informação. Não sei se vocês viram. Se vocês não viram, visitem, vale a pena. A página do Globo, a página do Metrópolis, que é uma tentativa ainda muito desengonçada, muito com falta de estratégia, com falta de gênero, de gramática, de como se adaptar ao TikTok. É uma plataforma de vídeos curtos em relação à plataforma de links, historicamente. Então, eu acho que ela é relevante para todos os aspectos, todas as habilidades de comunicação. Mas, muito particularmente, não só por esse crescimento quantitativo. Esse crescimento quantitativo a gente já viu em alguns outros momentos. Mesmo que não seja do TikTok, não seja de uma plataforma diferente, por exemplo, a gente viu o WhatsApp. A gente viu o WhatsApp também entrar no mercado mostrando uma funcionalidade diferente, uma troca de mensagens, e conseguir entrar no mercado que historicamente era da Meta. Então a Meta ela faz o movimento de defesa de competição contra o WhatsApp, implementando ou focando ainda mais no Messenger. Eu não lembro, talvez vocês lembrem ainda mais, o Instagram historicamente nunca teve DM. Historicamente não tinha DM. Quando o Instagram implementou DM foi uma revolução gigantesca. As pessoas odiaram, houve protesto, enfim. Mas o Instagram também implementa DM quando é comprado pelo Facebook como um movimento de defesa contra a entrada do WhatsApp. Então esses movimentos quantitativos já aconteceram em algum momento e o WhatsApp ele tem sido cada vez mais estudado, é super relevante para a comunicação de forma geral. Mas o TikTok ele tem um aspecto qualitativo de mudança de como ele opera no mercado de atenção digital, que não é somente quantitativo. É uma mudança relevante do ponto de vista de como a gente pensa a comunicação digital. Então, a palestra de hoje é focada em tentar compreender por que esse TikTok é importante. E aí, o título, ou o argumento, digamos assim, a ideia, a forma de pensar o TikTok que eu venho lendo e venho compreendendo e concordando bastante, é que o TikTok é uma marca histórica. A gente vai olhar daqui a 10, 15 anos para o TikTok, entender como uma marca histórica que transformou a forma como a gente pensava o mercado de comunicação. O TikTok ele muda e ele provoca, ele é a marca histórica que provoca um declínio no que a gente chamava de mercado ou modelos de comunicação focados em redes sociais. Certo?
Então, historicamente, a gente sempre usou meio que esse termo, que muitas vezes a imprensa usa, ou foi popularizado, esse termo redes sociais, esse conceito redes sociais, para falar de forma geral sobre aplicativos digitais, certo? A gente chama o Facebook, por exemplo, de uma rede social, a gente chama o Twitter de uma rede social, a gente chama o Instagram de uma rede social, às vezes até a gente chama o WhatsApp de redes sociais. E há um motivo para isso. Só que o ponto do TikTok, o ponto dessa palestra especificamente, é que eu não entendo e não compreendo o TikTok como uma rede social. Eu acho que é uma imprecisão conceitual, uma imprecisão de prática entender o TikTok como uma rede social. Na verdade, eu acho que o TikTok ele faz o rompimento com o modelo de redes sociais que a gente historicamente entendeu. E ele é outro bicho, ele é outra plataforma. Ele funciona de uma forma completamente diferente da forma como a gente está historicamente compreendendo ou acostumado a entender uma rede social. Então, eu vou desenvolver o porquê do argumento, o porquê que eu acho que o TikTok ele não é uma rede social e porquê que ele muda fundamentalmente a prática do mercado de comunicação. Primeiro, existe um conceito que ele foi fundamentado mais ou menos em 2008 e foi atualizado em 2013, o conceito de redes sociais. Especificamente, o conceito de sites de redes sociais ou redes sociais digitais. Esse conceito ele demanda 3 aspectos, 3 características para chamar uma plataforma, um site de uma rede social. O primeiro é que essa plataforma, esse site, ele tenha a possibilidade da pessoa criar uma conta. Então eu entro e crio uma conta com um perfil único. Esse perfil é público. O TikTok também permite isso. A segunda característica é que essas contas elas devem articular publicamente uma rede de amigos, uma rede de pessoas que seguem e são seguidas. Afinal, é uma rede social. É um emaranhado de pessoas que se conectam, criam links, criam conexões no ambiente digital. O TikTok, em parte, também permite isso, mas não é o central da plataforma. Então aqui já tem um modelo de transformação. O terceiro é que as pessoas podem consumir, produzir e interagir com fluxos de conteúdo. Todo mundo faz isso no TikTok. Que é gerado por usuários, TikTok, só que fornecidos por suas conexões no site. Ou seja, a experiência das pessoas, a experiência do usuário, a experiência de consumo de conteúdo, a experiência de encontrabilidade, de navegabilidade na plataforma, no site de rede social, ele precisa ser modulado e condicionado pelas suas conexões. Pelas pessoas com as quais você forma amizade e que você historicamente, em alguma medida, conheceu. Certo? Então, um site de rede social, o conceito de redes sociais, ele demanda essas 3 características. E muito embora o TikTok atenda a primeira, parcialmente a segunda, ele não atende a terceira. Ele não cumpre os requisitos para atender a terceira. Então, por isso, o TikTok não poderia se chamar de rede social. Quando a gente fala desse termo, rede social, de forma um tanto quanto abstrata, a gente lembra das manifestações de junho de 2013, a gente lembra que, principalmente quando a gente fala de rede social, a rede social não é a internet. A rede social somos nós. A rede social é um conceito da sociologia que dá conta das conexões que a gente estabelece de amizade, de proximidade, de coleguismo, fora da internet, num ambiente tribal, num ambiente comunitário, num ambiente sociológico. Então a rede social são as amizades que a gente cria, são as conversas que a gente faz, são as fofocas que a gente conta no corredor. Tudo isso constrói uma rede social, constrói uma comunidade entre nós, constrói uma proximidade entre nós. Claro que o digital potencializa isso, emancipa a possibilidade da gente manter redes sociais muitas vezes distantes. Como que a gente manteria contato com aquele colega, aquela colega que a gente conheceu no intercâmbio muito tempo atrás? Como que a gente manteria contato muitas vezes com colegas de escola? O Facebook ajuda isso, o Instagram ajuda isso em alguma medida. Mantém as pessoas tendo laços distantes, menos contato físico. Então, quando se fala de redes sociais, fundamentalmente se fala de algo que é uma proximidade entre pessoas, um laço afetivo, uma conexão diária entre pessoas. Isso monta as redes sociais. Quando a gente pensa na história desse conceito de redes sociais, e aí é super interessante pensar no Facebook, assim. E embora o Facebook pareça e talvez seja datado, histórico, anacrônico, é absolutamente impossível pensar no mercado digital, pensar na comunicação digital sem pensar no Facebook, ou pelo menos sem analisar a história do Facebook, que em si é super relevante. Não sei de problemas, mas é super relevante. E ele estrutura, ele organiza esse modelo de rede social, não somente do ponto de vista tecnológico, também do ponto de vista comunicacional, mas mais importante que isso, foi o Facebook que desenvolveu a segunda grande receita para ganhar dinheiro na internet. A primeira é do Google, a segunda
é do Facebook. E no mercado que era dominado pelo Google, o Facebook consegue crescer e se consolidar frente ao que já era uma grande gigante, continua sendo uma grande gigante até hoje, que é a Google Alphabet. Então o Facebook ele é um modelo a ser entendido, ele é um modelo a ser analisado, pelo menos do ponto de vista histórico, ou pelo menos do ponto de vista dos seus modelos defensivos, mas também do ponto de vista de prática, ainda assim sendo relevante no mercado de comunicação. E aí eu peguei uma palestra antiga, histórica do Mark Zuckerberg, quando ele estava apresentando o Facebook, e ele apresenta, percebam, exatamente esse modelo de rede social. Percebam como, do ponto de vista tecnológico, comunicacional, o Facebook ele é montado como uma rede social. Ele é desenhado, ou ele organiza a experiência das pessoas, literalmente como uma rede social. Quando se visualiza, quando a gente vê uma rede social é isso. São pessoas que são conectadas por amizades, por coleguismo, por troca de conhecimento, por troca de informação, por redes de apoio, redes de solidariedade, redes de conflito. Então isso é uma rede social. Então quem é mais antigo e lembra de quando o Facebook chegou no Brasil, lá em 2000, eu tenho conta no Facebook desde 2010, 2011, assim, fui early adopter do Facebook, embora o Facebook exista mais ou menos desde 2006. A gente vai lembrar que o Facebook ele tinha um grande valor em manter amigos relativamente conectados. E a transformação do que é amizade para amizade de Facebook em si foi um grande problema da época. Porque a amizade que a gente tinha cotidianamente com os nossos amigos não era aquela amizade do Facebook. Que era aquela amizade distante, que você quer mais ou menos ver o conteúdo daquela pessoa, mas às vezes você não quer tanta proximidade. Mas criava-se essa transformação no próprio conceito de amizade. Só que o Facebook, ele historicamente sempre foi uma rede composta em torno dessas amizades. Em torno dessa rede social. Em torno daquele seu tio, daquela sua tia, daquele seu amigo de colégio, a época quando os jovens usavam o Facebook. Mas historicamente, certamente, tinha uma construção que ela é modelada tecnologicamente e comunicacionalmente como uma rede social. Ou seja, como as pessoas se conectam. Eu mando uma solicitação de amizade, eu tenho essa solicitação de amizade aprovada, então um laço que ele é recíproco, sempre. Mas também os seus interesses. Então o Facebook, ele compreende e ele entende como vocês... os interesses de vocês, o que vocês consomem, a partir de uma modelagem também em rede social que ele faz quando vocês seguem marcas, quando vocês seguem filmes, quando vocês consomem conteúdo cultural, político dentro da plataforma. Então, historicamente, quando a gente olha para o Facebook, ele é uma rede social também porque ele opera como uma rede social. Ou seja, eu só recebo conteúdo daquelas pessoas que eu, historicamente, autorizei que fossem minhas amigas e me enviassem conteúdo. Portanto, historicamente, sempre foi um conteúdo muito familiar ou muito relativamente próximo de amigos ou de conhecidos, ainda que distantes. Claro que o Facebook tem fanpages, ele não opera somente por amizades, mas as fanpages têm uma outra lógica de operação. Então, literalmente, na sua própria tecnologia, o Facebook ele é montado a partir desse modelo, que são redes sociais. São pessoas se conectando, são pessoas criando amizades próximas ou distantes na plataforma. Além desse modelo de amizades, o Facebook ele é literalmente, não dá para ver direito, mas todo o artefato tecnológico do Facebook, eventos, grupos, tudo é modelado de forma a criar conexões, de forma a criar o que o Facebook chama de uma comunidade. A criação de laços comunitários e a força da comunidade que se monta em torno de temas, em torno de eventos, em torno de interesses, em torno de práticas. Então a comunidade das mães no Facebook, a comunidade política no Facebook. Literalmente toda a infraestrutura tecnológica do Facebook é montada como uma rede social. E esse modelo ele influenciou também as outras plataformas. Então, tem aqui um desenho que foi feito por um designer sobre a infraestrutura do Facebook. E o Facebook ele é super importante, não somente pela empresa ou pela plataforma em si, mas porque o Facebook teve a primeira sacada, a primeira lógica de criar uma web social, de transformar a web, a internet, para fora do Facebook em algo que fosse também espaço de operação e de influência do Facebook. Então o Facebook ele cria dois conceitos, o grafo social, que essas são essas conexões que eu venho mostrando para vocês, e o grafo aberto. O que é o grafo aberto? Ele leva essa lógica de conexões também para fora do Facebook. Então provavelmente vocês devem ver ou ver menos hoje. Quando você vai fazer login em algum lugar e tem a opção de logar pelo Facebook. Ou curtir e comentar pelo Facebook. Essa lógica de transformação da web, do aparato tecnológico comunicacional da web, em algo
tem uma tecnologia do Facebook que conecta ao próprio Facebook, foi uma inovação da própria empresa. Mas também uma inovação no sentido de criar conexões, criar laços e redes sociais, nesse caso, para além da própria plataforma. Então é como se fosse um tentáculo que mantém as pessoas dentro da plataforma e tenta pescar a atenção das pessoas também fora da plataforma, gratificando interações que acontecem em sites, por exemplo. Então, o protocolo de grafo aberto do Facebook é esse movimento do Facebook indo dar conta também da plataforma da web de forma mais geral. Então, saiu uma análise da Newport, que é a principal referência que eu estou baseando parte do argumento nessa aula, mostrando que o Facebook, o Twitter, o Instagram, historicamente, eles foram constituídos dentro desse modelo de rede social. Dentro desse modelo que o Instagram, por exemplo, é um modelo um pouco diferente, o Twitter é um pouco diferente, mas ainda assim a gente precisa seguir, a gente precisa criar uma conexão, um laço com determinadas pessoas, influenciadores, celebridades, artistas, para receber aquele conteúdo. Em algum momento a gente dá uma anuência para receber aquele conteúdo. E essa anuência é dada pessoa a pessoa, conta a conta, certo? Então, tanto o Facebook quanto o Twitter, eles foram construídos nesse mesmo modelo de redes sociais. Vocês já ouviram em algum momento algum tipo de debate? Isso acontece muito em política, na eleição, por exemplo, que as pessoas falam, eu vou deixar o Facebook, ou eu vou deixar o Instagram, eu vou deixar o Twitter, eu vou deixar o WhatsApp. Sim. Vocês já tentaram deixar? Sim. Por que isso nunca dá certo? Não sei se vocês viram, por exemplo, o surgimento do Mastodon. Teve um movimento, por exemplo, ou está tendo um movimento de migração do Twitter para o Mastodon. Por que isso não dá certo? Porque é difícil, de fato, as pessoas saírem de uma rede para outra. Isso não dá certo por causa de um movimento que se chama efeito de rede. O que é efeito de rede? É um processo de acúmulo de valor coletivo em que a gente tem um trabalho muito grande para criar todas essas conexões. E se somente uma pessoa sair da rede, deixar, abandonar aquela rede, ela simplesmente deixa, ela continua funcionando. Então você tem uma dificuldade de coordenar comportamentos na rede. É muito difícil sair do Facebook quando você tem conta, é muito difícil você sair do Twitter quando você tem conta, historicamente, é muito difícil sair do Instagram, porque a sua opção de sair é uma opção individual. E na prática, isso acaba te privando de uma rede de interações que continua lá. Então, se você sai, você acaba não recebendo o conteúdo dos seus amigos, das pessoas que você gosta de ter interação, que você gosta de consumir conteúdo, que continuam todas na rede. Então, essa ideia, esse conceito de efeito de rede, ele também é muito poderoso no sentido de manter uma proteção às empresas, essas plataformas que já são grandes e conseguem bloquear esse movimento de transformação. E aí o TikTok é interessante porque ele consegue furar esse movimento de efeito de rede. Ele consegue ainda assim, no mercado já dominado por duas gigantes, pela Google e pela Meta, constituir uma base muito fiel de pessoas. E é por isso, exatamente por isso, que o TikTok ele não pode ser pensado ou analisado como uma rede social, porque a forma como ele funciona, ela está posicionada de forma muito com vantagem competitiva para atrair atenção em redes sociais, ou disputar a atenção de redes sociais, certo? Então, tanto o Facebook quanto o Twitter, historicamente, também o WhatsApp, em parte, também o Instagram, todos eles são redes sociais. Eles funcionam dentro desse modelo em que a gente autoriza receber um conteúdo seguindo, ou de forma recíproca, a pessoa aprovando a sua amizade. Mas há uma declaração expressa de interesse. Ou seja, você compõe a sua rede social. São atos que a gente faz criando conexões, seguindo pessoas e compondo, personalizando a nossa rede social. E isso não acontece no TikTok. Então, o que distingue o TikTok? O que é diferente do TikTok que desafia tudo isso que historicamente fez o sucesso, constituiu o sucesso de Facebook, Instagram, em parte YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp? Qual é a diferença qualitativa, não somente quantitativa, do TikTok? Primeiro, tem um movimento super importante que ele não é necessariamente tecnológico. Muitas vezes a gente pensa em tecnologia, em computação, em código, mas fundamentalmente tem uma inovação no TikTok que ela não é tecnológica, mas que é no design. A gente não tinha visto até então um aplicativo de consumo, um aplicativo de mídias sociais, que ele primeiro tomasse a tela como um todo. Ele quebra a lógica do feed separado por pessoas e por uma lógica de pessoas em que você passa e você consegue minimamente ver o todo. É um aplicativo já criado diretamente para celulares,
O Instagram também foi, em parte, muito embora o Instagram tenha um pequeno uso em PC, em device, mas é o primeiro aplicativo que, de fato, ele cresce inteiramente em celulares e ele tem uma lógica imersiva muito forte. Para além disso, não é o primeiro aplicativo a criar as duas timelines. Isso meio que já existia historicamente. O Twitter já tentou fazer algumas vezes, o Facebook já tentou fazer algumas vezes, mas de uma lógica diferente. O TikTok, ele tem, literalmente, ele separa dois feeds. O feed das pessoas que você segue e o feed do For You page. Quem aqui passa mais tempo no conteúdo das pessoas que você segue? Então, quem aqui passa mais tempo no conteúdo da For You page? É uma mudança de design, é uma mudança de experiência de consumo da plataforma que transforma completamente a lógica da encontrabilidade, da forma como a gente encontra novas experiências, novos conteúdos, novas pessoas na plataforma. Então tem uma mudança de design que é super relevante para além da transformação que eles fizeram no algoritmo de recomendação. Então o design do TikTok por si só, ele já é relevante, ele foi alvo de cópia do Reels, por exemplo. Uma cópia sem sucesso. E aí tem um debate que mostra que essa eficácia do TikTok não é necessariamente no que ele demandou, do que ele criou dessas outras plataformas, mas muito claramente numa perspicácia de não demandar essa sobreposição, essa construção de rede social. Então por que o TikTok não é ou não pode ser entendido como uma rede social? Porque ele não demanda essa construção, essa transposição de rede social. Imagina que saísse uma plataforma nova de rede social. Eu teria que minimamente seguir todas as pessoas às quais eu tenho interesse em receber conteúdo. Seguir imprensa, seguir artistas, seguir celebridades. Isso dá muito trabalho. Digamos que eu sou uma pessoa eu sou um influenciador que tem 2 milhões de seguidores no Twitter, 2 milhões de seguidores no Instagram. Se eu abrisse uma conta no TikTok, eu teria imediatamente 0. Você precisa compor a sua rede de seguidores literalmente do 0. Então a inovação do TikTok e a transformação qualitativa, ela passa também em não demandar um modelo de rede social. Não demandar a entrega de conteúdo literalmente a partir de você seguir ou ser amigo de uma pessoa. Literalmente não se usa o conceito, inclusive, de amizade dentro do TikTok. Então, embora existam essas características de você seguir pessoas, a plataforma literalmente não funciona dessa forma. Ela não funciona a partir de você ter uma curadoria ativa de qual tipo de conteúdo você de fato quer receber na plataforma. Ela faz isso para você. Então, de fato, ela também não é uma rede social por causa disso. Então, aqui eu peguei um texto do próprio TikTok em que ele explica como o algoritmo de recomendação dele funciona, mostrando que parte da magia do TikTok é o fato de não haver um único feed para você. Embora pessoas diferentes possam encontrar os mesmos vídeos, o feed de cada pessoa é único, é única. Então, a experiência e a personalização de conteúdo do TikTok é muito, muito, muito mais agressiva do que foi ou ainda é o Facebook e o Instagram. Por quê? Porque o Facebook e o Instagram ele tem um modelo que ele é misto. Embora eles historicamente tenham sido e ainda são redes sociais, para não perder atenção, não perder dinheiro, não perder capital na bolsa, eles estão tentando implementar um modelo que é o TikTok. Um modelo que entrega o conteúdo a partir dos interesses que são expressos diretamente ou indiretamente na plataforma, mas que não depende de vocês seguirem ou deixar de seguir contas A ou B. Então é literalmente um modelo que não depende de uma rede social. Tem um estudo, tem uma reportagem, na verdade, que saiu em 2020, não sei se é final de 2021 ou começo de 2022, que é uma das reportagens mais brilhantes que eu li recentemente, que é do Wall Street Journal, que eles publicaram uma matéria de jornalismo de dados que tenta identificar como o TikTok compreende o seu perfil, como o TikTok analisa o seu perfil, como é que eles conseguem, de fato, compreender os seus interesses e entregar um conteúdo que está tão alinhado com o que você gostaria de receber. É uma videoreportagem do Wall Street Journal. E ela é super interessante não somente pelo resultado, mas pela forma como eles fizeram essa reportagem. É bastante inovadora, no sentido de jornalismo, que eles criaram 100 contas diferentes. Então eles pegaram 100 contas, criaram do zero, são contas que não tinham absolutamente, não seguiam ninguém, criaram 100 contas falsas e fizeram com que 100 contas tivessem comportamentos diferentes de interesse. Essas contas eram programadas, eram robôs, que iam buscar conteúdos muito específicos. Então criava uma conta que ia buscar um conteúdo de cachorrinho. Então sempre que tinha um conteúdo que não era de cachorrinho, a conta continuava passando.
E aí, no momento que vinha um conteúdo de cachorrinho, a conta assistia. Ela dava o play no vídeo, assistia até o final, às vezes voltava, assistia de novo. Ou seja, ela sinalizava muito claramente para a plataforma, para o TikTok, quais eram os interesses. Qual que era a ideia do Wall Journal? Quanto tempo demora para o TikTok conhecer o interesse de uma pessoa que não tinha nenhuma experiência, nenhum contato anterior com a plataforma, e a partir disso começar a personalizar severamente o feed, começar a reduzir a opção de escolhas para aquele perfil especificamente. Então, a reportagem, ela chega no momento que ela mostra, é super interessante de fato, assistam, é bem legal mesmo. Ela mostra, eles desenharam essa rede de conexões do conteúdo, mostrando um mapa de conteúdo que é muito nichado muitas das vezes. O conteúdo de entretenimento, fitness, conteúdo de esporte. Na minha aula de monitoramento de mídias sociais eu mostro como eu faço um exercício de criar esse tipo de rede e desenhar os conteúdos de nicho dentro do Instagram, no caso. Então eles desenham como uma série de conteúdos muito específicos no TikTok. Há absolutamente de tudo lá, desde conteúdo sobre como usar o ChatGPT até conteúdos de dança, que vocês sabem muito bem. E eles vão demonstrando, por exemplo, como esses nichos eles estão muito bem mapeados e organizados no tagamento de conteúdo na plataforma. Então eles mostram, por exemplo, um conjunto do TikTok que tem vídeos de dança. Certo? Então, os clássicos vídeos de dança do TikTok como sendo uma parte dessa grande rede, que é uma grande rede que eles mostram em formato 3D. Em parte tem lá um conjunto de vídeos sobre dança. Em outra parte, tem lá um conjunto de vídeos sobre comida, sobre cozinhar. Então, eles vão mostrando como o TikTok é uma rede, historicamente, o Instagram também foi assim, mas muito nichada em conteúdos super específicos que interessam a perfis de consumo também muito específicos. E cada um desses trechos de comunidades, eles estão em parte dessa rede aqui, que é super dinâmica, ela muda a cada segundo. Então tem a rede lá, tem o grupo, aquele nicho, aquela bolhazinha de conteúdo de dança, aquela bolhazinha de conteúdo de política, aquela de comida. E eles vão mostrar que, embora tenha essa rede densa, bem no centro, que é o conteúdo que é mainstream, interessa a todo mundo, o TikTok, ele se caracteriza também, difícil de ver, mas pelas periferias, por essas ramificações que vão sendo criadas e que vão criando nichos dentro de nichos. Então, se há um nicho de conteúdo, digamos, de comida, há um nicho de conteúdo vegano, há um nicho de conteúdo vegano, sei lá, da Índia, há um nicho de conteúdo vegano da Índia, sei lá, com determinados tipos de culinárias. Então, cada vez mais o TikTok consegue criar nichos dentro de nichos. Criar literalmente uma pirâmide de interesses em que você vai encontrando alguns interesses prévios e despertando outros interesses cada vez mais nichados que as pessoas não conheciam previamente. Então eles vão desenhando a estrutura, a arquitetura do TikTok e aí vão mostrar, por exemplo, como esse processo de migração da periferia, do centro para a periferia, acontece, por exemplo, com cachorrinhos. Então, aquele conteúdo bonitinho de cachorrinhos, de gatinhos, eles vão mostrando como há um nicho de bulldogs, por exemplo. Então, um nicho especializado que detecta o interesse. Fala, olha, eu tenho interesse em cachorrinho, mas tenho interesse, dentre essa grande classe de cachorrinhos, em bulldogs. Então, ela consegue encontrar micro-gostos, micro-interesses na percepção e no interesse de consumo de cada um de vocês. E esses micro-interesses eles são muito multifacetados, eles são muito vastos e amplos na plataforma. Então, o que é interessante dessa reportagem é que eles vão demonstrando, passo a passo, como que os bots vão se comportando dentro da plataforma. Então, de novo, eles emularam contas robôs para seguir comportamentos muito específicos. Nesse caso aqui, eles estão criando um robô que ele vai somente consumir conteúdo de depressão. Eu, quando fiz a conta no TikTok, eu percebi isso muito marcadamente. Assim, tem um nicho de conteúdo de depressão que depois parou de aparecer, mas que eles de fato ofertam na plataforma. De rompimento de namoro, enfim, tem um nicho muito específico de depressão. Então, esse, que é o primeiro personagem que eles chamam Kentucky 96, de novo um robô, ele vai passar todo o conteúdo. Então, um conteúdo de festa, um conteúdo de música, um conteúdo da Anitta, ele pula. Vem uma dancinha, ele pula. Tem um conteúdo de depressão, ele assiste. Ele assiste até o final, às vezes volta, passa, continua assistindo. De novo, vem um conteúdo de depressão, ele assiste.
Então eles estudaram o comportamento de 100 robôs, mas focaram nesse, particularmente na reportagem, mostrando, por exemplo, como ele parava nesse tipo de conteúdo, #sad, #coração quebrado, a conta que só posta conteúdo sobre tristeza. Então ele parava nesse conteúdo, assistia o conteúdo até o final, continuava assistindo outros conteúdos, sempre que tivesse referência com esse tipo de conteúdo. E aí, o grande resultado, o achado da reportagem, que foi um impacto gigantesco quando ela saiu, é que ela mostrava, evidenciava para diferentes tipos de perfil, em média, levava algo em torno de 40 minutos para o TikTok, numa conta zerada, criada sem absolutamente nenhum traço histórico. Ela saía de uma percepção nenhuma, zero, sobre seus interesses, para compreender literalmente qual o tipo de conteúdo que te interessava. E a partir dessa compreensão, ela começa a limitar a disponibilidade de conteúdo somente para dar conta daquele interesse que ela foi detectada. Então, eles mostraram, por exemplo, que o feed dessa conta, desse robô, ele deixava de ter a variabilidade que tinha inicialmente e passava a ter somente conteúdo depressivo. Passava a ficar cada vez mais preso numa bolha de conteúdo depressivo. Não especificamente por causa do conteúdo depressivo em si. Independe do conteúdo. A questão aqui é o interesse, como o interesse é detectado para a entrega de conteúdo a posteriori. Depois de 36 minutos, eles identificaram que 93% do feed, literalmente 93% do feed, era de conteúdo depressivo. E aí, na página do TikTok, que explica o funcionamento do algoritmo do TikTok, como que os virais são criados, como que o TikTok distribui conteúdo, eles mostram que o algoritmo, a forma de recomendação, ela tem um mecanismo que ela é um ponto de diversidade. Tem uma característica, uma categoria que ela tenta em alguma medida compreender o seu interesse, mas ela vai tentar mesmo assim mostrar conteúdos diferentes, conteúdos diversos que você potencialmente não sabe que tem interesse ou não descobriu ainda na plataforma. Então eles mostraram que 93% era aquele conteúdo que alinhava com o gosto da pessoa, o interesse da pessoa, os outros 7% não eram. Então eles mostravam, por exemplo, que o feed virou literalmente um feed somente tomado por conteúdo de depressão, conteúdo deprê, e tinha algum tipo de conteúdo que eles chamavam disruptivo, conteúdo que quebrava aquela lógica, mas muito raramente. E além disso, eles mostraram que a maior parte desses conteúdos era, na verdade, publicidade. Então, naturalmente, não é uma personalização constante e fixa, rígida, vocês provavelmente já viram isso, que somente aquele tipo de conteúdo vai ser servido, mas ele serve a partir de um determinado momento, e a partir de uma detecção de um outro interesse, ele pode eventualmente mudar a partir de uma compreensão, uma captura de outro gosto, uma captura de outro ponto de interesse. Então, esse resultado é super impressionante e mostra uma forma bastante agressiva de personalização que, muito embora tenha sido teorizada e venha sido teorizada há mais de 30 anos, a gente não tinha visto com esse poder de adaptação, com esse poder de personalização. Ou seja, ainda aqui no Instagram, ainda aqui no Facebook, ainda aqui no Twitter, a gente queira seguir só as pessoas da nossa bolha, sempre vai ter mais ou menos aquele tio reaça conservador que a gente nunca consegue sempre silenciar. A gente sempre vai ter algum tipo de contato com conteúdo de parentes, de colegas. Essa lógica, ela literalmente não funciona no TikTok. E mostra como o TikTok, ele de fato não funciona a partir de uma operação midiática de rede social. Eles vão mostrar, por exemplo, como, para além desse processo de detecção de interesse, que eles mostram no caso de conteúdo de política, o TikTok ele também consegue nichar e te levar a processos ou a aspectos da rede que são bastante radicalizados no caso de política. Eles mostraram na reportagem como contas, perfis específicos que buscavam e consumiam somente conteúdo republicano, do Partido Republicano dos Estados Unidos, muito rapidamente iam sendo levadas para uma periferia da rede mais radical que focava em conteúdo sobre fraude nas urnas. Isso é um conteúdo que já não existe em grande medida no TikTok, por causa de uma pressão social e de moderação que aconteceu depois de 2021 nos Estados Unidos, mas naquela época eles ainda assim detectavam essa guinada de radicalização de contas que ficavam cada vez mais presas em bolhas muito específicas e, além de específicas, cada vez mais radicais ou nichadas, no caso de política, radicais e polarizadas de conteúdo. Então eles mostraram também esse comportamento em política. E aí as aspas que fundamentam essa visão. Essa rejeição do modelo de rede social permitiu que o TikTok contornasse as barreiras de entrada. Ou seja, você não precisa ter uma grande rede de seguidores, ser previamente conhecido, ser uma grande
celebridade, ser uma grande microcelebridade para, de fato, fazer sucesso no TikTok. Então, o problema da barreira de entrada, que era literalmente constituir ou reconstituir as conexões, foi tangenciado por um modelo tecnológico midiático que literalmente gerencia a atenção por outra lógica. Não pela conexão, não pela forma que você segue uma pessoa e passa a receber conteúdo dessa pessoa, mas por um modelo de gestão automática, gestão algorítmica da atenção. Que, embora sempre acontecia em plataformas como o Facebook, acontecia sempre a partir da conexão social. Então, essa lógica que protegia as primeiras plataformas de mídia social, como o Facebook e o Twitter, ela deixa de acontecer, ela deixa de ocorrer. E o TikTok separa o consumo de conteúdo de entretenimento do consumo de conteúdo que ele é fundamentalmente social, que ele é fundamentalmente para seguir pessoas, amigos, colegas, parentes, enfim, que estejam na plataforma. Ele literalmente não é construído em torno dessa lógica. Ele é construído a partir de uma outra lógica de detecção de interesse. Então percebam como essa mudança no TikTok, ela de fato, ela é relevante, não somente do ponto de vista quantitativo, como eu disse, mas porque ela demanda uma outra percepção, tanto quanto diferente do mercado, da prática de comunicação. Então é muito, historicamente sempre ocorreu, por exemplo, em agências de publicidade, em marketing digital, uma competição por quem tem mais seguidores. Qual é a conta que tem mais seguidores? Então a Coca competia com a Pepsi para ver quem tinha mais curtidas, quem tinha mais seguidores. Esse modelo de construção de grandes bases de fãs, de pessoas que seguem as contas, ele vem se tornando cada vez mais irrelevante. À medida que contas pequenas ou com um tamanho não tão grande também podem potencialmente chegar a viralizar conteúdo no TikTok. Então, me chamou muita atenção, por exemplo, como contas de 5 mil, 10 mil seguidores sempre tinham algum vídeo, ou pelo menos uma dúzia de vídeos, ou meia dúzia de vídeos com 500 mil, 1 milhão de views. Sempre tinha algum tipo de conteúdo que viralizou. De novo, vocês talvez não vão lembrar disso, mas talvez vocês tenham sido jovens nessa época, mais crianças nessa época. Quando um conteúdo viralizava no Twitter, no Instagram, ele não viralizava só naquela plataforma, era um fenômeno cultural midiático. Então, pessoas que viralizavam no YouTube, por exemplo, elas iam para a TV. Viravam memes, elas iam para a TV. Era uma coisa, nossa, alguém viralizou. E aí, acho que até tem isso. Tem quadros na TV aberta de coisas que estão bombando na rede XYZ. Era um fenômeno. Nossa, não era fácil viralizar nessas plataformas. E a viralização se torna algo quase banal ou personalizado para pessoas que, de fato, não tenham contas tão grandes. Ou não conseguem reter e aproveitar a atenção que era aqueles 15 minutos de fama, agora viram os segundos, literalmente, de fama. Aquele único post, aquele único vídeo que vai conseguir quebrar a lógica média de atenção e viralizar para além da sua bolha e para além das pessoas que, em média, consomem esse conteúdo. Então, essa transformação na forma como o TikTok funciona, na tecnologia do TikTok, como a tecnologia do TikTok interage com o processo comunicacional, midiático e cultural, de fato muda como agências de publicidade, como agências de marketing desenvolvem planos, desenvolvem táticas, desenvolvem práticas. Cada vez mais, os funcionamentos, os manuais de gestão de mídias sociais, eles estão mais preocupados em tentando compreender como o algoritmo funciona. Como o algoritmo impulsiona ou silencia, some ou bomba com o meu conteúdo. Que era uma lógica historicamente mais voltada para o Google. As empresas não tinham tanto essa percepção ou essa preocupação. Elas tinham a preocupação em crescer seguidores. Quanto mais seguidores eu tenho, mais alcance eu posso ter. E funcionava assim. Isso vem mudando muito rapidamente, muito severamente nos últimos anos. Desde o ponto de vista de estratégia e planejamento de comunicação até, literalmente, nas métricas e objetivos dessas plataformas. Então, o impacto e o fenômeno cultural que o TikTok ele não é somente um fenômeno por si só. Não é porque o TikTok é relevante. Você pode dizer, não, mas eu odeio o TikTok, eu nunca vou entrar no TikTok e eu não quero saber do TikTok. Legal. A questão é que o TikTok ele passa a ser relevante também nas outras plataformas. Porque ele influencia o modelo como o Instagram funciona. Ele influencia o modelo como o Facebook funciona. Ele influencia o modelo como o Twitter funciona. Não sei se vocês usam Twitter, eu uso muito. Sempre foi minha rede preferida. Twitter, em algum momento, fez stories. É uma coisa, assim, completamente fora da noção de gestão de produto, de experiência dentro da plataforma. Mas as plataformas, elas tendem a se copiar umas às outras. E elas tendem a não querer ficar atrás.
não serem entendidas como perdedoras, como a rede do passado. Então, mesmo que vocês não tenham interesse no TikTok, em algum momento, seja na experiência de consumo de vocês ou na prática de mercado, a lógica que está pautando o funcionamento do TikTok vai cada vez mais atravessar a condução prática profissional de vocês. Porque ela vai influenciar o Instagram, porque ela vai deixar fazer com que o Instagram perca relevância, ou porque ela vai constituir uma outra dimensão de relevância de construção de capital midiático, cultural, dentro das plataformas que não se pauta mais por escolhas de como as pessoas se seguem. Esse modelo de redes sociais não está agora em declínio, mas está aparentemente entrando em declínio. Está aparentemente mudando. E parte do argumento, da ideia que eu estou tentando apresentar nessa palestra é tentar entender por que isso acontece e mais ou menos para onde esse mercado e para onde essas práticas, para onde esses conjuntos de teorias estão indo. Porque, fundamentalmente, a percepção disso é teórica. A própria forma como a gente chama como redes sociais e como a gente passa a criar manuais práticos, criar condutas, ela parte de uma compreensão teórica, de entender, pelo menos na minha percepção, que o TikTok não é mais uma rede social. E o TikTok ele começa a desafiar e criar um colapso, um declínio na lógica de redes sociais, historicamente constituída pelo Facebook. Para mim, pelo menos na minha perspectiva, na forma como eu estou entendendo isso por enquanto, é o fim de uma era e o início de uma nova era. Que ela vai se comportar, ou vai ter uma lógica midiática, tecnológica, que ela vai ser muito, muito diferente do que a gente está acostumado a partir do surgimento do Facebook. É isso, pessoal. Muito obrigado.